docente do Senac de Publicidade, graduada em Propaganda e Marketing. Obrigada, Luane, pela sua presença. Nós agradecemos muito você ter aceitado esse convite. Conta um pouquinho, Luane, da sua trajetória, da sua história, até aqui. Muito obrigada, Nayara. Obrigada, pessoal, pelo convite. Eu estou na área faz 13 anos, trabalho com comunicação desde os 17 anos e gosto muito, sou apaixonada por comunicação, voltada para estratégia, voltada para marketing, para publicidade, né? E já passei por agências grandes, já morei em Campinas, trabalhei 10 anos lá e trabalhei como autônomo também, sou designer, né? Então eu tô assim, tem várias frentes aí que eu tenho contatos dentro da publicidade, né? Mas sou apaixonada também por dar aulas de publicidade, então essa é realmente o destaque aí que eu realmente gosto. Conta um pouquinho quem é a Luane. Olha, a Luane Pessoa se funde muito com a Luane profissional, né? Porque trabalhar com criatividade é uma coisa que a gente realmente mistura, né? Os hobbies se misturam com o trabalho, então eu gosto muito de séries, de filmes, de música, né? Tudo isso pra mim vira repertório. Gosto muito de jogos de tabuleiro, sou gateira, gosto de estar em contato com a natureza. Então, normalmente quando eu estou fazendo essas atividades, né, eu já estou buscando inspiração ali para os meus projetos pessoais, para as minhas aulas também. E isso tudo auxilia muito na questão da criatividade, né, de criação de repertório mesmo. Então, gosto muito de fazer coisa nova, então sou essa pessoa social mesmo que se tiver um grupinho e me chamar, eu vou e é isso. Já me puxa pro papo que eu vou no embalo. Luane, conta pra gente um pouquinho o que é publicidade. A publicidade, né, se a gente for levar ao pé da letra mesmo, né, o que é publicidade, basicamente é o ato de tornar público, né? A gente tem materiais, tem conteúdos, pegar a comunicação e transformar isso em algo que chegue até o público-alvo, né, que atinja, que gere conexão, que gere identificação, né? Então a publicidade é o ato de transformar ideias em resultados, né? É mais ou menos por aí. E o que você acha, qual que é a diferença, né, entre a publicidade e o marketing? Qual que é a sua opinião? A publicidade e o marketing, eles andam muito juntos, né? O marketing é o que vem antes da publicidade. Eu falo que ele está ali atuando por trás, né? A parte estratégica da coisa mesmo, é todo o mecanismo. Então, as ideias surgem no marketing, né? As análises ali, a concorrência, o mercado, ele é estudado, né? E as ideias se transformam realmente em algo estratégico, né? Que vai gerar algo funcional ali. E aí a publicidade vem com a parte humana, com a parte criativa, com a parte de tornar isso orgânico mesmo e fazer chegar no público. Então, essa é basicamente a diferença. A parte estratégica, né, é a parte que realmente as pessoas veem. O que a gente vê é a publicidade em ação, né, acontecendo ali. E o marketing é a estratégia que faz tudo funcionar e realmente gerar o resultado que a gente espera. E eles andam sempre juntos, basicamente é isso. Não existe publicidade se não tiver marketing bem feito por trás, né? E vice-versa. E você comentou que você trabalhou em grandes empresas já, né? Falou até que ficou em Campinas há um tempo. E conta pra gente como que funciona a publicidade dentro dessas empresas, dentro dessas grandes empresas. Eu já trabalhei em algumas empresas no departamento de marketing, né? Como analista de conteúdo, analista de comunicação, designer também, né? E já estive também em ambientes publicitários, né? Que são as agências, basicamente. E aí, eu acho que o que reina, né? É sempre importante a gente pensar dessa forma, é o trabalho em equipe, né? Claro que a gente pode ser autônomo também dentro da parte publicitária, dentro da área publicitária, mas normalmente quando a gente fala da publicidade, a gente está falando de uma série de ferramentas, né? Que se complementam, né? Então, normalmente em empresas, né, em agências de publicidade, a gente tem pessoas que pensam mais na parte estratégica. Então, dentro do marketing, a gente vai ter a pessoa do conteúdo, a pessoa da captação, a pessoa de leads, né, no caso, né, que também está ali, né, isso é importante porque é onde a gente tem as análises, né. Enfim, tem também a pessoa criativa, né, que normalmente vai ser um designer, um editor de vídeo e a pessoa que é social media e faz ali esse contato mesmo com as redes sociais e publica o conteúdo final que é gerado. Então, é um grande mecanismo, é uma grande roda, né? E é um conteúdo que vai e volta, né? São materiais que
normalmente eles passam por toda a equipe, né, até chegar no consumidor, até chegar no público, né, até fazer aquela veiculação acontecer. Então é um ambiente normalmente mais descontraído, né, porque existe a questão da gente ter que estimular essa criatividade, né, e por se tratar de uma área mais orgânica mesmo, né, a gente está falando direto com pessoas que pensam de diferentes formas, né, então a gente fala com públicos específicos, né, mas de maneira muito heterogênea, né, então essa questão de a gente estimular a criatividade no ambiente de trabalho, né, é uma coisa sempre muito presente, né, eu falo que o ambiente publicitário, né, o ambiente da comunicação voltado para a publicidade, ele é um ambiente bem descontraído. Tem que ser mais leve, né? Exatamente, porque isso brota umas ideias ali. Sim. Então, normalmente você vai ver publicitário sempre mais com fone de ouvido, ouvindo músicas, né, com coisinhas ali decorando a mesa, se vestindo de maneira mais descontraída. Dentro de agências, né, e dentro de departamentos especificamente publicitários, né, departamentos de criação, isso é muito comum, né, então, claro que o profissionalismo não fica de fora, né, a gente tem que ter em mente que isso é só uma maneira da gente tornar o trabalho um pouco mais leve, realmente, né, descontraído, mas o profissionalismo, os dados, né, a seriedade vem em primeiro lugar, né, então a questão ali é o compromisso com o resultado e entender de fato aquele público, né, então isso faz parte também, né. E dessas áreas que você falou, qual parte que você mais identifica? Na parte da criação, na parte das estatísticas, qual que é a parte que você tem um foguinho a mais, que você gosta mais? Olha, pessoalmente, né, particularmente assim, eu me identifico muito com a área criativa como um todo, mas eu gosto muito de design, tá? Eu gosto bastante de design, então normalmente eu puxo a criatividade para a questão visual, né? A questão das cores é uma coisa que me chama muita atenção, porque isso tem um impacto muito grande ali, né, nas comunicações, né? Então eu gosto de fazer essas análises, entender a psicologia do consumidor, então meio que as coisas se misturam mesmo, né? A parte criativa ela está muito ligada também a como a gente comunica isso, né? E dentro da publicidade, como docente de comunicação também, né? Eu gosto muito de analisar essas histórias que as marcas contam, né? As narrativas, né? Então, enfim, o design ali e as próprias narrativas são as partes que mais me chamam a atenção. E eu acho que fazer isso com carinho, né, quando a gente gosta dessa parte, é o que auxilia todo o processo a realmente ser funcional. Então isso me faz brilhar os olhos, assim, gosto bastante de falar sobre isso nas minhas aulas, né, de colocar isso também nos meus trabalhos. Como que a publicidade constrói a identidade de uma marca? Para a pessoa bater o olho e falar, nossa, eu lembro daquela marca. Então, Nayara, esse é o grande quê da questão, né? Realmente essa é a intenção. Quando a gente tem uma marca, uma empresa, né? Eu acho que o sonho, né? O ideal é que realmente a gente chegue nesse nível de que a nossa marca, né? Nosso posicionamento, ele seja construído com base em gerar impressões, né? Que as pessoas realmente vejam e reconheçam e se lembrem, façam associações no dia a dia, né? Quando pensam em um determinado produto, se lembrem daquela marca, né? E isso é realmente o que vai ditar como é feita a estratégia. Então isso começa lá no marketing, né, através da pesquisa de mercado, a gente entender realmente como é o consumo daquele público, onde esse público está, né, quem é esse público. Então tudo começa aí mesmo, na questão da gente entender mesmo com quem a gente está falando, né. E a partir daí a gente constrói como esse público gostaria de ser comunicado. Né, como a gente precisa falar com esse público, qual é o tom de voz que a gente usa, né? Então a marca ela não começa só ali no logo, no visual e tudo mais, né? Tem toda essa construção, esse estudo por trás. E isso é muito legal, né? Porque a gente realmente tem uma questão da psicologia por trás mesmo, né? As cores influenciam muito nisso, né? Então a gente sabe que na alimentação as cores quentes chamam mais atenção, porque normalmente a gente associa a alimentação, o queijo, o molho, né? As cores quentes tipo laranja, a gente já faz essa associação com isso. E isso é a psicologia das cores, né? Da mesma forma que quando a gente pensa em ambientes empresariais, a gente associa com cores mais sóbrias, cores frias, né? Então, tudo isso entra também, mas não é uma regra, porque se a gente quer se diferenciar, né, dos concorrentes que utilizam já isso como hábito, né, como uma regra daquele segmento específico, a gente precisa fazer diferente. Então é uma matemática mesmo, é um quebra-cabeça que a gente consegue analisar o público, a gente precisa entender
quais são as preferências, onde está esse público, que esse público gosta, como ele gosta, que a gente fale com ele, se é uma linguagem mais descontraída, mais pessoal. E, por consequência, também, a gente também precisa entender como a nossa concorrência se comporta, para a gente fazer algo que siga, né, que faça sentido ali com o que os nossos concorrentes conseguem alcançar, mas ao mesmo tempo que a gente não siga essa receita, a gente tem que se diferenciar, né? Senão a gente não vai ser lembrado como único. Sim. Então, isso faz parte, né? Toda essa construção e essa análise faz parte da criação da identidade visual, né? Primeiro, né, de ter uma identidade visual bem trabalhada, bem programada, bem estratégica, mas também de uma questão de posicionamento, né? Eu enquanto marca, eu enquanto produto, como eu me posiciono? Então, isso também está ali por trás da identidade visual, né? Essa questão de posicionamento. Lueli, conta pra gente qual a importância das cores na publicidade, no marketing. E você acha que tem uma tendência? Olha, existe, inclusive, eu acho isso muito legal, né? Porque eu gosto muito de cores, né? Mencionei que eu gosto bastante de trabalhar essa ideia de psicologia das cores, né? E existe uma tendência no marketing, na verdade é uma marca mesmo, que chama Pantone, né? Talvez muita gente já tenha ouvido falar, mas talvez algumas pessoas não conheçam. A Pantone é uma marca que dita tendências no mercado publicitário, no mercado de design, no mercado da moda também, né? Da arquitetura, então tudo que é visual, inclusive a questão de tintas de parede, né? Tudo que é visual, existe uma marca por trás disso, que é uma fabricante de cores. É muito legal isso, porque a Pantone é uma marca que escolhe as cores do ano, né? Com base nas cores que eles escolhem, tudo acontece ali, né? Existem as cores que combinam ali. A desse ano é um tom de branco, né? Isso foi bem polêmico quando surgiu, porque o que é um tom de branco, né? A gente sabe que existem nuances de cores, né? E a Pantone trouxe isso de maneira diferente, né? Porque normalmente são cores muito vibrantes, mas todo ano tem uma cor que inicia o ano e eles ditam, essa aqui é a cor do ano. E aí as marcas meio que seguem essa tendência, porque é uma empresa mundial, uma empresa muito grande, né? Então elas basicamente criam suas comunicações, roupas, tecidos, cores de tinta, cores de esmalte, enfim, baseado nessa atmosfera, né? E aí eles têm uma justificativa para isso. E eu achei muito bacana a justificativa desse ano, né? Para esse tom meio que tipo um branco, um bege muito claro, quase branco, né? Que lembra nuvem, né? E eles disseram que as informações, né, são muito aceleradas ultimamente por questões de tecnologia, né? Sim. Redes sociais também. Então, hoje a gente tem muitos estímulos. Hoje em dia a gente tem muitos estímulos e as pessoas estão meio que saturadas de tanto excesso de informação. E aí ter uma cor muito clara, né, que lembra céu, que lembra nuvem, é uma coisa que traz um pouco mais de tranquilidade. Então eles trouxeram essa justificativa, eu achei muito coerente até, né? Então é uma das tendências que a gente tem, né? Isso, claro que não é uma regra, né? As marcas podem combinar, sendo uma cor muito neutra, né? As marcas combinam cores vibrantes também com essa cor, cores mais escuras, enfim. Então é meio que uma forma de se ditar tendências, né? E eu acho que funciona, né? Torna o marketing, torna a comunicação, torna a publicidade e a moda, enfim, né? Todas as tendências aí meio que organizada, né? Então esse ano a gente tem meio que um norte para onde seguir, todo ano isso muda. Então eu acho isso muito bacana, né? Mas cada segmento, né? Como eu tinha mencionado em relação à questão da alimentação, tem cores específicas que estão mais alinhadas àquilo. Então, não necessariamente uma marca, né, vai trabalhar as suas cores de forma diferente, porque cada identidade tem a sua própria paleta de cores, né, que faz parte ali da essência, né, da digital da marca mesmo. Então, é bem bacana respeitar isso e Sim. ter essa identidade, né, muito bem trabalhada, porque isso gera identificação. E às vezes a marca trabalhou tanto para criar aquela Exatamente. identidade com aquela cor. E eu não acho justo, né? Porque as marcas demoram tanto tempo para criar o seu visual. E só por conta de uma tendência que inicia todos os anos, ela tem que passar por essa transformação, né? Não, com certeza. O que pode ser feito é adaptar ali as comunicações, né? Utilizar ali a paleta de cores e tentar trabalhar um pouco
dessa associação, mas às vezes não vai ser possível, né? Porque às Sim. vezes simplesmente não vai combinar, não vai fazer sentido com aquele nicho, com aquele segmento, né? E realmente levar adiante o que foi construído como essência da marca, que realmente foi estudado estrategicamente, que se comunica bem com aquele público e principalmente que gera a identificação da marca, né? Que é o que faz as pessoas realmente baterem o olho e associarem, né? Tem muitas marcas aí que a gente vê uma determinada cor e a gente associa direto a essa marca, né? Sim. Marcas roxas, por exemplo, quando a gente vê um determinado tom de roxo, a gente lembra direto, nem preciso falar, né? Sim. De quem? Da Nubank. Não tem como. Então eu acho isso muito, verdade. isso me encanta muito, né? O que as marcas conseguem fazer com estratégia, né? Com criatividade, com exclusividade também, né? Porque é um nicho que normalmente, né? Falei sobre um nicho mais executivo, né? Bancos normalmente utilizam cores mais sóbrias, né? E de repente quebrar esse paradigma com uma cor que foge um pouco desse habitual, às vezes gera uma marca original, né? Sim. Então a gente quer ser lembrado dessa forma, né? Como a gente constrói essa imagem, esse posicionamento, é o que vai fazer isso funcionar. Então é muito bacana, né? Quando a gente chega nesse ponto ali enquanto marca. E é realmente isso. Seguir a estratégia que foi traçada para a identidade visual é a prioridade, né? É isso que vai fazer essa marca ser lembrada com certeza. Sim. Luene, você mencionou também que você trabalhou autônomo, né? Você teve um percurso aí de trajetória profissional e você falou que você trabalhou autônomo. Sim, sim. Conta pra gente como que foi, né? O mercado publicitário, né, ele é muito versátil nesse sentido, porque a gente pode trabalhar com várias coisas, né, dentro desse tema da publicidade, né, falei na estrutura de agência, né, a gente tem vários segmentos ali que se completam, né, então tem essa possibilidade de a gente conhecer várias frentes, né, e não só em relação a isso, a própria estrutura de trabalhar, você pode trabalhar para empresas, né, para agências ou de maneira autônoma ou, enfim, tem inúmeras formas da gente ser prestador de serviços também, né? E eu escolhi esse caminho também, principalmente no momento que eu estava tentando transicionar de cidade, né? Eu estava tentando sair da cidade grande, das agências que eu estava trabalhando, voltar para uma cidade menor, que é onde vive minha família, né? Então eu queria fazer isso, e o que me possibilitou fazer isso foi pegando toda a bagagem que eu tinha construído ali dentro das agências, né? Trabalhar melhor o meu portfólio para começar a oferecer o meu trabalho como prestadora de serviços para agências, né? Que contratam pessoas de maneira freelancer, né? Sim. Ou de maneira contínua também, contratos ativos ali, que hoje é o que eu ainda faço, né? Eu ainda presto serviços para agências. E isso me possibilitou mudar de cidade, trabalhar à distância, né? E então, acho muito versátil, acho muito importante a gente saber se adaptar a isso também, porque isso abre portas, né, querendo ou não. Com certeza. E aí, nessas experiências, né, eu trabalhei bastante com design e criação de conteúdo, que é totalmente voltado para a área publicitária, né, então divulgando empresas, produtos, serviços, né, e fazendo essas empresas terem um olhar criativo, mas ainda assim estratégico, né, porque eu trabalho conteúdo com marketing também, então ter um pouquinho de cada conhecimento na área publicitária é extremamente importante, né? A gente também ter parceiros, né, para fazer uma rede e construir isso de maneira cada vez mais profissional é uma coisa que possibilita esse crescimento de maneira autônoma também, né? Com certeza. E conta pra mim, qual que foi a sua maior dificuldade, né? Qual as maiores dificuldades das mulheres nessa área da publicidade, do marketing? Conta pra mim. Olha, Nayara, essa pergunta é uma pergunta chave, porque quando você começou a perguntar de dificuldade, a primeira coisa que eu pensei foi na questão de ser mulher, né? Então não tem como, né, a gente enquanto... Só de ser mulher a gente já passa por dificuldades só por isso. Exatamente. Então, e quando no a gente... mercado de trabalho, né? Não, com certeza. No mercado de trabalho, independente da área, né? Sim. A gente já encontra alguns obstáculos, né? Mais difícil a caminhada ali para a mulher profissional, né? Principalmente porque a mulher, normalmente, ela tem outras funções, né? Além de ser profissional, dona de casa, né? Muitas vezes mãe, não é o meu caso, né? Mas a gente sabe que, né? Olhando de maneira mais ampla para o mercado publicitário, é um mercado, né? Que eu já estive de perto, né? Já estive ali em empresas privadas, né? Empresas grandes, agências, né? Que viviam esse ar publicitário. Em ambos os casos, um mercado majoritariamente masculino, né?
Então, nos departamentos de marketing, de criação que eu já passei, tinham muito poucas mulheres. Isso é um fato, assim, em todas as empresas que eu passei era uma minoria. Então, primeiro que há o obstáculo, eu acredito que para chegar nesses locais, né, para chegar nesses lugares, porque essas empresas, normalmente, que são empresas maiores ou agências mesmo, né, a gente tem que observar quem está ali, primeiramente, como topo dessa pirâmide, né? Sim. Normalmente são homens, né, que dão opção por contratar outros homens que estão ali nesse mercado, né? Mas, de maneira geral, a mulher é vista muito como produtiva, eu acredito, que, né, no mercado publicitário não é diferente. Né? Assim como em diversas carreiras, né, a mulher é a pessoa que executa, que está ali na função mesmo manual, né? A parte estratégica mesmo de ter ideias, eu acho que foi uma impressão que eu tive, né, olhando de dentro do mercado, olhando de dentro para fora, né? É uma questão que às vezes as pessoas têm associam mesmo com as funções mais executivas da coisa, não com a questão estratégica, né? As boas ideias normalmente são valorizadas quando elas partem de homens. E isso foi uma impressão que eu realmente tive ali. Eu acho que há um espaço muito grande, né, para cada vez mais essa presença feminina crescer, né? Com o tempo essas discussões ganham mais espaço, sim, as mulheres tomam mais esse espaço para si, né? A gente, principalmente a tecnologia também, né, possibilita que a gente trabalhe para diversas empresas de diversos lugares e às vezes não ter a necessidade de estar ali à frente também facilita, né, facilita que o nosso trabalho seja mais visto, né, pelo trabalho que ele de fato é, do que por quem está desenvolvendo, né? Então, eu acho que isso também pode ser um momento de ruptura mesmo no mercado. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres ocupando esse espaço, mulheres comunicando, mulheres entrando cada vez mais na área de comunicação, na área criativa, na área publicitária, né? Eu acho que isso é muito importante, porque esse espaço nos pertence também, né? Sim. Mas é um desafio, né? Não tem como, assim como outras áreas, outras carreiras, outros segmentos, isso também acontece. E a questão da imagem, né? A mulher, a área publicitária, ela explora muito a questão do visual, né? E, às vezes, a mulher dentro da publicidade é muito associada, é muito vista como a imagem principal ali. Sim. Porque a gente sabe que grandes campanhas publicitárias, em termos de história, né, desde o início da publicidade aí, acabavam utilizando a imagem feminina para vender produtos, associar isso com beleza, com padrão de beleza, né, impor esse padrão. Isso foi feito pela publicidade. É verdade. Então, é um paradoxo mesmo pensar que hoje a gente é meio que vítima do que foi construído dentro da própria publicidade. Era uma publicidade feita para homens, que mostrava as mulheres, né, como centro ali da estética, do visual, do atrativo, os produtos, e né? Sempre tudo muito alinhado também, né? Sensualizado, né? Sexualizado mesmo. Isso realmente é uma realidade, né? Historicamente falando. Então, isso foi um dos grandes responsáveis, talvez, pela questão da não presença da mulher, né? Da ausência da profissional feminina mesmo no mercado de trabalho em várias áreas, né? Porque a mulher tinha essa função. E aí, quando a gente começa a ocupar esse espaço como pessoas que executam, que têm as ideias, né? Que criam de fato, né? É uma batalha mesmo, a gente está travando uma guerra contra isso, né? Para mostrar que a gente é muito mais do que simplesmente a estética, né? A presença visual ali. E a gente não utilizar pode isso... Pode estar alinhada, mas também pode estar despojada. Com certeza, também, com certeza. Não é só homens que têm esse direito de ser despojado. Com certeza, e o ambiente publicitário traz bastante dessa questão de ser criatividade, né? De permitir que a gente seja quem a gente é, né? Sim. Então, eu acho que esse é um caminho muito importante para a gente seguir aí, uma tendência publicitária que não pode sair de moda, né? A gente continuar batendo nessa tecla de que as mulheres podem e devem ocupar os lugares e ser quem elas quiserem, né? Eu acho que trabalhar essa comunicação, além de tudo, né? Além de toda a questão necessária, né? Socialmente falando, é uma tendência que é muito útil, né? Pra gente, enquanto estrutura social mesmo, né? Sim. E Luene, conta um pouquinho pra gente, na verdade, dá uma dica pra gente, pra quem quer entrar nesse mercado de home office,
né? Para ter um tempo de qualidade melhor com a família, com os filhos, até para cuidar da casa mesmo. Qual que é a sua dica, né, para ser produtivo, mesmo não estando na empresa? Porque estando na empresa a gente sabe que a gente tem que cumprir horários, cumprir demandas, e estando em casa é algo mais maleável. E como que você dá uma dica pra gente continuar sendo produtivo? Olha, com certeza é um desafio, né? Eu acho que a gente, né, enquanto CLT, que trabalha fora, tem que cumprir horário, a gente está muito acostumado a ter uma coleirinha ali, né, de estar numa gaiolinha e a gente cumpre, né, porque senão a gente é punido, né, se eu não tô lá no meu horário de trabalho, se eu não faço o que eu preciso fazer, eu perco meu emprego, eu vou ser advertido, né, e enfim, isso vai me gerar prejuízos. Então eu acho que o primeiro passo é a gente ter em mente que eu sempre brinco, né, com as pessoas, com colegas, assim, da área que também são autônomos, que trabalham em casa. Gente, a gente é adulto, não tem o que fazer, né? Tem uma coisa que a vida adulta nos cobra, que é ter disciplina, né? Se a gente não fizer, não vai ter quem faça isso por nós. Então, eu acho que é meio que desbloquear, virar essa chavinha mesmo e assumir um compromisso, né? Então, eu acho que o home office, né, ele possibilita isso, principalmente em relação à questão das mulheres, né, que a gente estava falando, ter essa proximidade, essa possibilidade de trabalhar em casa, perto dos filhos, às vezes, né, para trabalhar melhor ali a rotina da casa, que a gente sabe que às vezes é uma função que acaba sobrecarregando a mulher profissional, né? Então, ter isso é uma coisa que está muito ao nosso favor, né? É uma ferramenta, o home office é uma ferramenta que a gente pode utilizar como uma ferramenta de qualidade de vida, se a gente souber usar direito, né? Porque se a gente não tiver compromisso, não tiver disciplina, a gente tanto pode, né, deixar de cumprir ali o nosso melhor entrega, o nosso melhor trabalho, isso vai acabar prejudicando a gente, né? Como também pode prejudicar a nossa vida pessoal, porque muitas pessoas que trabalham em casa, trabalham home office, às vezes não conseguem desligar. Né, acabam misturando a vida profissional com a vida pessoal, né? Não sabe a hora de terminar de trabalhar, por exemplo. Então, isso também é um problema, né? Então, eu acho que é basicamente você trabalhar bem a sua rotina, né? Você determinar os seus horários, você seguir esses horários que funcionam melhor para você. E eu acho que traz também uma questão de liberdade muito grande, tem muitos benefícios nisso, né? Uma questão de liberdade muito grande que é você saber qual horário do dia você é mais produtivo, por exemplo. Sim. Então, se você cumpre ali um trabalho, uma função que te permite trabalhar fora do horário comercial, legal, né? Você pode fazer isso, você tem essa liberdade. Porque realmente tem pessoas que é mais produtivo na área noturna, né? No horário noturno. E falo por mim, né? Eu sou uma pessoa que sempre tive uma tendência, quando eu trabalhava só em casa, só de maneira autônoma, eu trabalhei muitos anos só em casa, uns 5, 6 anos, principalmente ali na época da pandemia, né? Que a gente não tinha muita opção, principalmente nesse mercado, né? Todo mundo foi pra casa, né? Todo mundo pegou as coisas do escritório, eu acho que o home office já existia, mas deu uma virada de chave na pandemia. Ele se estabeleceu ali mesmo, né? A gente não falava muito disso. E nem mesmo dentro desse mercado, né? A necessidade de você estar presencialmente nas agências era muito grande e essa adaptação, muitas empresas, né, voltaram para o presencial, mas muitas não, né? Viram ali a possibilidade da gente continuar só em casa, à distância, né, e tudo mais. Então, quando a gente tem, né, se a pessoa tem a possibilidade de trabalhar em horários diferentes, de repente reservar ali só umas horinhas do dia em horário comercial para atender os clientes, que o mercado a gente sabe que ele acontece em horário comercial, né? Sim. Então, de repente, você tem uma pegada de produzir mais à noite, né? E uma horinha do dia ali para fazer as coisas mais extras, né? Que realmente enviar coisas para um cliente ou falar com o seu contratante, por exemplo. É uma liberdade que se você não estiver trabalhando em casa, às vezes você não tem. Né? Então, é basicamente usar isso a seu favor, né? Saber que é uma troca muito justa. Você tem liberdade, você consegue ter muitos benefícios, ter mais qualidade de vida, mas você tem que ter disciplina, tem que ter compromisso com a sua rotina e não só com isso, né? Com o seu trabalho, também, né? Mas com o seu cliente, né? Você não pode deixar de ter compromisso, né? Em qualquer cenário, eu acho que o pensamento ele tem que ser o meu compromisso com o meu trabalho, ele é com o meu cliente, com as minhas entregas, com a minha produtividade, com o melhor que eu puder entregar aqui, né? E isso é uma coisa que só vai me trazer crescimento mesmo, né? Então, virar essa chavinha eu acho que é o grande segredo mesmo, não tem outro jeito. E hoje em dia eu vejo muitas mulheres criando conteúdo em aplicativos, né? Instagram. Ah, tá.
E hoje em dia, com o crescimento das redes sociais, eu vejo que muitas mulheres estão dedicando o seu tempo nisso, né? Criando conteúdo, seja no Instagram, TikTok. A IA também está ajudando muito sobre essas criações, né? Qual que é o seu palpite sobre isso? Sobre a questão da IA? Isso. Olha, eu sou super a favor, eu acho que também é uma ferramenta que a gente tem que explorar, tem que utilizar sim, tem que absorver essa possibilidade, essa facilidade que as IAs oferecem, porque elas foram desenvolvidas, né, por nós, basicamente, né? Sim. Pelas pessoas que trabalham, elas desenvolveram isso com a função de terem ferramentas facilitadoras. Só que eu acho que é uma linha muito tênue, né? Porque a gente se tornar dependente disso e refém dessa tecnologia é muito fácil, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar atento, e no mercado publicitário isso é um desafio muito grande, porque a IA mina muito, né, a nossa criatividade. Sim. Quando a gente se torna dependente disso... Fica muito robotizado, exatamente, né? A gente deixa de criar organicamente, porque assim como outras habilidades, a criação, a criatividade mesmo... ela é uma prática, né? Se a gente não utiliza, sim, a gente definha, a gente perde essa habilidade, né? Infelizmente, ou felizmente, né? A gente tem que estar sempre ali estimulando isso, produzindo coisas e pensando e criando. E quando a gente se torna muito refém, a gente cria esse vício em qualquer coisa, consultar a IA, pedir para ela criar tudo, ou às vezes a gente cria algo, sente que não está muito bom. Tem muita gente no mercado que eu tenho visto que pega isso, joga para a IA e fala o que eu posso melhorar, em termos criativos mesmo, visuais. E às vezes a IA, o que ela coloca ali de melhoria, o que é melhorar, né? Qual é o conceito que ela está usando, qual é o parâmetro que a IA, né, que é a própria ferramenta ali, que o robô está utilizando como melhor ou pior. Para quem, né? Qual é o parâmetro que ela vai utilizar para analisar isso? São parâmetros de dados, né? Isso perde completamente a questão orgânica da coisa, perde a humanização mesmo, né? Então eu falo muito, inclusive para os alunos, né? Porque hoje em dia as gerações elas estão muito viciadas, né? Em tecnologia, em IA mesmo, né? Tá deixando tudo na mão da IA para IA resolver. Nós mesmos que somos mais velhos, né? Que viemos da era das Barças. Gente, vocês não devem nem saber o que é isso, Nayara. A gente fazia pesquisa na biblioteca municipal, pegava um livrão dessa grossura aqui para pesquisar tudo que tinha. E hoje a gente tem isso na palma da mão, literalmente, pesquisas gigantescas e muito boas, realmente com conteúdos bons, mas que às vezes vêm distorcidos ou não vêm com a qualidade que poderia vir por não ter um olhar humano, né? Então, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é que tem uma coisa especificamente que a IA jamais vai poder substituir, que é a empatia. Sim. Os sentimentos humanos, eles são só nossos. Isso aí a gente não vai encontrar em robô, em máquina, a gente não vai encontrar isso. E quando a gente fala de marca, de impacto, não tem como a gente não pensar em conexão humana. Gerar uma conexão, né? Ter esse contato com o cliente, não só jogar para uma máquina fazer ou uma IA fazer. Exatamente. No final das contas, o que a IA faz, o que os robôs, né, fazem, são transformar as coisas que já existem, pegar aquilo numa fórmula e vai mudando, mudando, mudando. E toda a parte humana, né, que realmente é orgânica, que funciona, que gera conexão, que gera identificação, ela acaba se perdendo. Sim. Então, eu acho que se eu pensar realmente no grande desafio do mercado publicitário hoje é esse, manter as marcas ainda se comunicando de maneira criativa, manter os profissionais ali capazes de criar, de produzir coisas que realmente toquem os corações humanos, né? Quando eu falo isso parece muito poético, mas, gente, essa é a pegada da publicidade, essa é a pegada do marketing. A gente fala de estratégias justamente para a gente alcançar esse objetivo. Esse é o objetivo, né? E se a gente não tem isso, se a gente não tem essa essência humana ali, aos poucos isso vai se perdendo, né? A gente já consegue visualizar padrões muito próximos ali, né? Na própria rede social, a gente vai identificando que as coisas estão perdendo essência. É verdade. Então, em contrapartida, né, quem consegue se manter ainda criativo, produtivo, original, as marcas que realmente fazem uma comunicação orgânica, humana, um visual que realmente gera essa conexão, tem muito mais facilidade de estar anos-luz à frente de outras marcas, de concorrentes do mercado, né? Então,
existe esse desafio, né? Isso é um desafio real do mercado publicitário, e aquele profissional que quer se destacar, ele vai ter facilidade se ele simplesmente continuar praticando, se ele continuar se comprometendo a pensar. Olha que loucura, né? Hoje é um compromisso que a gente tem que assumir para que as empresas, para que as marcas não morram. Sim. É continuar pensando, basicamente é isso. E Luene, dá uma dica para nós, né? Como ser mais criativa no nosso dia a dia, no nosso ambiente profissional também. Como produzir mais? Olha, eu acho que principalmente para quem está entrando na área agora, né? Ou quem já está na área e não quer perder essa questão de se atualizar, né? Eu falo sempre que criatividade, além da questão de prática, né? Porque é muito subjetivo. A gente fala, você tem que ser mais criativo, mas como que eu vou ser mais criativo, né? Isso aí realmente é o desafio, né? Sim. Eu acho que criatividade não é só para a área publicitária, tá? A gente tem que ser criativo na vida, porque a gente tem que ser criativo para resolver problemas, né? E brasileiro é muito bom nisso, é um povo muito criativo, porque verdade. tudo a gente resolve na gambiarra, né? Então isso faz parte realmente do dia a dia e de qualquer área, mas em relação ao público realmente que quer entrar na publicidade, que já está nesse mercado, né? O pessoal do marketing também, repertório. Eu falo muito sobre isso. Ter repertório é basicamente você aprender a olhar ao redor, a olhar as coisas com um olhar crítico mesmo, questionador, né? De observar como as coisas acontecem, né? Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de conversar, de conhecer pessoas novas, se você viaja ou se você frequenta lugares físicos na cidade, se você gosta de jogos, se você gosta de redes sociais, se você gosta de BBB mesmo, é uma coisa que traz muito repertório. Livros, filmes, séries, falar com pessoas mais velhas. Eu falo que tudo que a gente puder fazer vira repertório. Brincar com crianças, se você é uma pessoa que gosta de animais, interagir com a natureza, tudo isso é repertório. A gente consegue observar uma árvore e ver como a folha se movimenta porque o vento bateu nela. Então isso traz uma impressão já de movimento. A gente olhar as cores das ruas, né? A gente vê a distribuição numa biblioteca, como os livros são organizados. A gente vai criando um olhar para isso e associando com ideias. Se a gente basicamente viver, quando a gente se permite viver coisas diferentes, viver lugares novos, viver pessoas novas, né? Falar sobre coisas que a gente não gosta também, porque isso é sair da nossa bolha, né? Então, acho que tudo isso, tudo, quando a gente aprende a olhar as coisas ao redor, olhar ao redor mesmo e se permitir estar ali, né? A gente cria repertório, né? Então, isso tudo pode tornar a gente mais criativo. Na hora que a gente vai criar, a gente tem que buscar lembrar de como foi o nosso dia, lembrar de uma conversa que a gente teve com alguém, de um filme que a gente assistiu, e automaticamente a gente vai se lembrar de coisas ali com as quais a gente conseguiu se conectar. Afinal de contas, né, a gente fala que a comunicação e a publicidade, o marketing em si, é sobre se conectar, né? Então, acho que se conectar com os espaços, os lugares e as pessoas e as experiências é o segredo para ser criativo. É isso. Ah, Luene, que legal! E eu adorei o nosso podcast. Eu acho que você trouxe ideias muito bacanas, dicas também, né? E por conta disso, eu queria te convidar para ser uma das palestrantes, né? Queria te convidar em nome da ADM 28 e 29 para ser uma das palestrantes do nosso projeto. Vai ocorrer dia 10 de junho, ainda desse ano. E eu queria ver se você topa. Caramba, olha isso, que convite chique, gente. Adorei, claro, topo sim. Fico muito feliz, muito obrigada. Adorei o convite, adorei aqui falar sobre isso com vocês, sou apaixonada pelo tema, então, claro que vocês podem contar comigo, eu vou estar lá e é isso. Acho que o projeto ficou muito bacana e só desejo sucesso aí para vocês, para as turmas. Muito obrigada, eu agradeço novamente sua participação. Obrigada, viu?